Ai de ti, diz Jesus no Evangelho de hoje, por dois motivos: por causa da incredulidade e por causa do orgulho. Então nós precisamos identificar na nossa vida quais são as situações de incredulidade que nós estamos permitindo na nossa vida e quais são os motivos que nos levam ao orgulho, à vaidade, e nós não nos abrimos à graça de Deus. O primeiro bloco do Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24, o versículo 20 e o versículo 21 vem falar da incredulidade. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Jesus o fazia para manifestar a fé nas pessoas. Os milagres eram graças de Deus, não somente para a pessoa que estava recebendo o milagre, porque muitas vezes já o recebia porque tinha fé, mas principalmente para aqueles que estavam ao redor, para que neles fosse suscitado a fé. Por isso, no capítulo 2 do Evangelho de São João, logo abrindo o Evangelho, vai dizer que nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho, ali é dito que os apóstolos viram, contemplaram a sua glória e creram nele. Fechando o Evangelho de São João, lá no capítulo 20, São João vai dizer que muitos outros milagres Jesus tinha feito, tinha realizado, que não estavam escritos naquele livro. Porém, aqueles, ou seja, os que estão no Evangelho de São João, foram escritos para que nós creiamos nele e tenhamos vida. Ou seja, os milagres de Jesus, os sinais que Jesus realizava, era sempre para trazer vida para quem contemplava esse milagre. Só que veja o que Jesus vai dizer aqui. Jesus censura a incredulidade de duas cidades comparada a outras cidades onde, se tivesse feito o milagre, elas teriam se convertido. Versículo 20. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Então Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Corazim e Betsaida são duas cidades ali próximo da Galileia, ou seja, cidades de Israel, cidade do povo de Deus. Porque, Jesus diz, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, ou seja, duas cidades estrangeiras que não pertenciam a Israel, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de saco e encoberto a cabeça com cinzas, ou seja, elas teriam se convertido. Se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, duas cidades de Israel, o que é que Jesus vai dizer? Ide primeiro às ovelhas da casa de Israel. Ou seja, Jesus foi às ovelhas de Israel, depois foi às estrangeiras, às cidades estrangeiras. As cidades estrangeiras, muitas delas acreditaram em Jesus porque Jesus fez pequenos milagres. Mas aqui Jesus censura Corazim e Betsaida, que foram feitos nelas os maiores milagres de Jesus e elas não se converteram. Ou seja, o povo não se converteu. Algumas pessoas sim se converteram, mas na totalidade, no número, Jesus vai dizer que se Tiro e Sidônia tivessem recebido os milagres que Jesus fizera, eles teriam se convertido em maior número. Versículo 22, Jesus vem falar exatamente do orgulho e da prepotência, que também será um grande problema no dia do juízo final para aqueles que são orgulhosos e prepotentes. Versículo 22, pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E aí ele conclui dizendo a Cafarnaum, e tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Ele diz, não, serás jogadas no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Então, Cafarnaum se orgulhava, Cafarnaum se orgulhava de ser a cidade, podemos dizer, das cidades. Se orgulhava, entre aspas, pela sua fé. E Jesus vai dizer, olha, vocês não têm tanta fé assim não. Porque eu digo a vocês, tu não subirás até o céu. Tu serás jogadas no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma,
ela, Sodoma, que foi destruída por causa da homoafetividade, da promiscuidade, ele vai dizer, ela existiria até os dias de hoje. Porém vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós, por conta do orgulho, da vaidade. Então que nós possamos pedir a Deus a graça, meus irmãos, de estarmos sensíveis, de termos um coração sensível, um coração aberto ao mover do Espírito Santo. Seja por um milagre, por um sinal, por uma fala, por uma música, por uma canção, seja pelo que for. Peçamos a Deus, Senhor, dai-me o teu Espírito Santo. Peçamos ao Senhor, Senhor, dai-me a tua graça, prepara o meu coração, faz com que o meu coração esteja aberto a acolher a tua graça que vem, porque eu não quero jamais ser lançado no inferno, como o Senhor prometeu aqui, que seria lançada Cafarnaum, por não ter acreditado em ti. Eu não quero jamais, Senhor, que o Senhor olhe para mim e diga, Denis, se os milagres que foram feitos na tua presença fossem feitos àquela pessoa que é, sei lá, totalmente desmantelada, que fez um mal terrível à humanidade, como por exemplo Adolfo Hitler, se o milagre que foi feito diante de ti e tu não mudasse de vida, não te convertesse, fosse feito diante dele, ele teria se convertido. E eu terei mais misericórdia dele do que de ti, porque a ti muito foi dado e muito deve ser cobrado. A ele pouco foi dado, então pouco deve ser cobrado. Estou fazendo assim essa comparação para você entender a necessidade de estarmos abertos. A incredulidade, meus irmãos, é a fonte, podemos assim dizer, de condenação que mais levará pessoas ao inferno. Porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então muitos, a maioria, serão condenados pela incredulidade. Porém, tenhamos cuidado com o orgulho, com a prepotência, com a vaidade, porque do que vale crer e ser orgulhoso como Cafarnaum, que achou que já estava no céu e que seria erguida até os céus, quando na verdade está prestes a ser precipitada ao inferno. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.